Olá, meus queridos amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, a mais um material produzido aqui pela Auto Criativo, onde nós estaremos desenvolvendo um curso completo aqui de AutoCAD em 3D. Esse aqui é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira videoaula. É basicamente uma aula aí para mim fazer todas as apresentações do curso para vocês. Então, por favor, se você aí tem o interesse então de querer aprender aí essa ferramenta, fique aí à vontade, serão alguns minutinhos importantes, onde eu então vou mostrar para vocês aí o que a gente vai ver durante o curso, para que o AutoCAD ele é importante nesse segmento, nessa função dele em 3D, vou passar para vocês o que a gente vai ver durante o curso. Então aí algumas instruções, aliás, são algumas instruções aí bem interessantes aqui nesse novo curso de AutoCAD, tá bom? Bom, antes de mais nada, pessoal, antes de eu começar a passar todos os tópicos, todas as informações, eu preciso passar alguns recadinhos para vocês importantes, algumas informações importantes, para o prosseguimento aí do nosso material, tá? Esse curso aqui, pessoal, a princípio, ele vai ter aí 25 aulas, tá? Então eu separei 25 temas aí bem importantes, bem interessantes para a gente desenvolver. Não são aí exatamente 25 tópicos, tá? São 25 vídeos e nesses 25 vídeos nós veremos aí centenas, ou até milhares de funções utilizando então o AutoCAD aí em 3D. Eu estarei utilizando nesse curso aqui, pessoal, a versão do AutoCAD 2021, tá? E totalmente em português. Então eu vou passar para vocês mais alguns detalhes aí sobre a versão que a gente vai utilizar, tá? Mas a princípio a gente estará utilizando então a 2021 em 3D, obviamente, e em português, tá bom? Bom, se você já está gostando então aí dessas ideias, já gostou dessa informação, tá assistindo aí o vídeo pelo YouTube, eu sempre peço, por favor, pessoal, que se caso ainda você não for inscrito no nosso canal aqui no YouTube, por favor aí se inscreva, aproveite para clicar nesse botãozão vermelho que está aí embaixo para se inscrever. Se estiver assistindo aí também pelo celular, aproveita também, acione o sininho de notificações para ficar sempre informado aí sobre os nossos tutoriais, e videoaulas aqui no canal Ailton Brito, que é o canal aí da Auto Criativo, tá bom? Então, por favor, se não é inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, muito obrigado pela sua presença. Aproveita aí, já clica também no botãozinho de gostei, no like, que é sempre importante, para que outras pessoas, outros usuários sempre fiquem, ou aliás, fiquem também conhecendo o nosso trabalho. E aí, você fazendo isso estará nos ajudando bastante, tá bom? Você sabe também que os nossos cursos completos, os nossos materiais completos, eles ficam distribuídos lá no site da Auto Criativo. Então, se puder também, faça uma visitinha para nós lá. O endereço é o autocriativo.com.br. A sua presença conosco lá será sempre muito bem-vinda e ficaremos agradecidos lá pelo seu apoio, tá bom? Ok? Então, por favor, aí se você puder nos colaborar com essas instruções, se não é inscrito, se inscreva, aproveita, dê um like e também aproveite e visite o nosso site, o autocriativo.com.br, tá bom? Muito obrigado desde já, sempre pela força e pelo carinho que tem nos dado aí durante todos esses anos aqui no canal, e no site da Auto Criativo, tá bom? Pessoal, então vamos lá, eu vou abrir aqui o AutoCAD, como eu ressaltei para vocês, eu estou utilizando a versão 2021, tá? Esse aqui é um material, pessoal, como eu comentei, eu vou deixar distribuído ele aí com aproximadamente, como eu falei, 25 vídeos, E nesses 25 vídeos nós estaremos aí praticando, e aprendendo várias ou centenas de ferramentas do AutoCAD em 3D, tá bom? Então é o seguinte, de repente você está assistindo o vídeo aqui, aí você deve estar pensando assim, professor, mas eu já tenho o AutoCAD aqui no meu computador, eu vou ter que instalar um novo AutoCAD em 3D, vou ter que fazer tudo as configurações de instalação novamente. Não, pessoal, porque quando você instala o AutoCAD convencional, conhecido aí também como Standard, vamos dizer assim, ele já vem com as ferramentas totalmente em 3D, tá bom? Quando você olha aqui na Ribbon, na parte superior, nós temos então todas as ferramentas de desenho, modificar, anotação, que são ferramentas práticas e úteis, ou são utensílios aqui para se trabalhar em 2D, tá bom? Mas ele já vem com todas as ferramentas também aí para se trabalhar em 3D.
tá bom? Então são ferramentas que você vai estar vendo realmente os objetos em volumetria, tá? Então você vai conseguir ver o objeto ele como se fosse na vida real. Você não estará apenas desenhando o objeto aqui na tela. Então se de repente você quer modelar uma peça mecânica, né? De repente uma poltrona, ou sei lá, de repente uma casa, dá para fazer todos esses procedimentos aqui no AutoCAD em 3D, tá? Então eu vou passar para vocês aí diversas instruções, uma forma mais suave de explicação para vocês, uma forma mais cadenciada, para que todo mundo, né, que está assistindo o vídeo possa acompanhar e possa aprender estas ferramentas. Terão, obviamente, assuntos um pouquinho mais complexos, algumas instruções mais complexas, mas eu procuro sempre que possível explicar o mais simplificado possível para que todos possam aí realmente aprender, tá? Não será um curso, pessoal, aqui baseado aí 100% em mecânica, tá? Tanto é que lá no site da Auto Criativo nós temos cursos específicos, né, para elementos mecânicos, tanto usando o AutoCAD mecânico, como usando o Inventor, tá? Então, se é do seu interesse, lá nós temos ferramentas mais específicas. Esse curso aqui de AutoCAD 3D, eu estarei utilizando vários objetos, tanto aí do cotidiano, né, também, obviamente, peças mecânicas. Vamos fazer alguns exemplos também de arquitetura. Então, ele é mais abrangente nesse sentido, para que todo mundo possa aprender todas as ferramentas em 3D, tá bom? Então, ele é aí um curso mais democrático nesse sentido. E, obviamente, com todos os seus conhecimentos adquiridos aqui no curso, em 3D, aí você consegue aplicar e fazer diversos tipos de objetos. Esses objetos, pessoal, eles estando salvos aqui no AutoCAD, você pode utilizar ele em vários outros programas. De repente, você pode migrar o objeto que você fez para levar para algum projeto de Revit. Você pode também fazer a migração para trabalhar com algum objeto também no SketchUp e também para você renderizar, para ver ele aqui mesmo no AutoCAD como uma foto realística, para você fazer alguma simulação, né? Também para levar para o Inventor também, dá para você fazer muita coisa aqui. Então, ele é um material, o programa AutoCAD ele vai te oferecer um material aí bem legal, que vai fazer com que você consiga ter uma noção espacial dos objetos, ou seja, ver a lateral do objeto, né? Você olhando o objeto de cima, vista superior, vista lateral, então você consegue ter uma noção melhor do tamanho dos objetos, do formato dos objetos, e de repente você até faz, por exemplo, todas as paredes de uma casa em 3D, faz ali todo o levantamento, coloca laje, né, tudo bonitinho. Com esse objeto em 3D você consegue facilmente obter ali os cortes, né? Você pode também obter a planta baixa, né, as vistas, as elevações. Então fica, vamos dizer assim, um processo um pouco mais fácil, tá? Então por isso que você tem que aprender realmente o 3D. Porque você tendo só o 2D, na hora que você vai produzir essas vistas, essas elevações, fica um pouquinho mais difícil, não é? Então você tem lá a planta, mas fala assim, eu quero fazer um corte. Para quem não é muito da área, que não tem muita noção espacial de um projeto ou de um objeto, né, fica um pouquinho mais difícil. E você sabendo mexer em todas as ferramentas do AutoCAD 3D, fica muito mais fácil. Tanto para você fazer ali, de repente, uma simulação, né, de um projeto, ou para você, assim, literalmente visualizar como é que ele vai ficar antes de ser feito em 2D, tá bom? Bom, então é o seguinte, pessoal, para transformar o AutoCAD ele em 3D, você já tendo o AutoCAD, obviamente, aí, né, e devidamente instalado, você vai vir aqui, ó, no seu canto inferior direito, tá, ó, nesses 3 pauzinhos aqui, ó, em personalização, e você vai observar aqui que você tem uma opção chamada alternância da área de trabalho. Quando você tica aqui, ó, nessa opção, vai aparecer aqui, ó, na sua barra de status, uma catraquinha aqui, né, o tipo de uma engrenagem, tá bom? Pode ser também que você tenha ela aqui em cima, ó, nessa parte aqui, ó. Se o de vocês não estiver aparecendo, vocês vão clicar nessa setinha aqui para baixo e aí vocês vão colocar esta opção alternância da área de trabalho, tá? Vamos ver se está aparecendo aqui, ó. Olha aqui, ó, a área de trabalho, tá? Você colocando é basicamente, ó, a mesma função. Aqui você clicando, você tem então o desenho e anotação em 2D, que na verdade então são essas ferramentas que a gente tem aqui já em 2D. Se você clicar aqui, ó, você vai observar que são as mesmas coisas, né, que estão aqui também. Aí você tem a introdução ao 3D, que são ferramentas mais simplificadas em 3D.
e você tem a modelagem realmente propriamente dita, né, vamos dizer assim, em 3D. Então, por favor, cliquem aqui e aí vocês vão observar então, ó, que o AutoCAD completamente se transformou aí para ferramentas em 3D. Ele ainda continua com as ferramentas em 2D, normalmente que você utiliza, tá? Mas aí agora você tem muito mais opções, ó. Você tem centenas aqui, ó, ou milhares de ferramentas para se trabalhar em 3D. E nesse curso aqui você vai aprender juntamente comigo todas essas ferramentas que estão aqui, ó, na aba padrão. Então você vai entender todas as ferramentas desse painel de modelagem, esse painel malha, editar sólidos, desenhar, modificar e assim sucessivamente. Depois nós teremos aulas específicas sobre os sólidos, vou explicar para vocês todas essas funções aqui. Vocês vão entender também todos os conceitos de superfície, tá? Malha, a gente vai passar algumas coisas também interessantes para vocês. A gente vai ver aqui a parte de visualização, onde a gente consegue ajustar as vistas, fazer renderização, aplicar materiais, trabalhar com brilho, reflexo e iluminação. São funções aqui bem interessantes, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre parametrização, inserir, anotação, ou seja, então aqui no curso você vai ver exatamente todas essas ferramentas, né, para se trabalhar com o AutoCAD em 3D. As que a gente vê que não é muito específica para 3D, a gente não vai dar tanta ênfase, tá? Agora, as de 3D, a gente vai pegar firme, tá bom? Então, vocês puderam ver aí que o AutoCAD, então, ele estando instalado, ele já tem aí, então, por padrão, as suas ferramentas em 3D. Muito bem, eu estou utilizando, pessoal, a versão 2021. Se você está assistindo esse vídeo, de repente você fala assim, professor, eu tenho aqui o 2017, eu tenho o 18, dá para mim acompanhar esse curso? Pessoal, dá para acompanhar tranquilamente, tá bom? Eu acho que até de quem tem de 2015 para cá dá para acompanhar, porque basicamente as funções, elas não mudaram, não tiveram grandes mudanças no uso das ferramentas. Obviamente que o software, ele sofre aí, né, ele ganha, obviamente, algumas melhorias, como desempenho, algumas coisas são ajustadas, isso é perfeitamente normal. Mas a função das ferramentas, pelo que eu observei aqui, pelo que eu venho observando, elas não tiveram grandes mudanças. Então, se você tem uma versãozinha aí de 2015 para cá, pode usar normalmente e tranquilamente. Melhor ainda, se você tiver a 2021, tá? Preferencialmente, eu estarei utilizando aqui no curso a versão em português, tá bom? Agora, se você já tem o AutoCAD em inglês, dá para acompanhar também? Também dá, pessoal, dá para acompanhar com o inglês normalmente. Só vale vale ressaltar que você tem que entender que os atalhos são diferentes, tá bom? Então, de repente eu estou falando aqui, pessoal, vamos fazer um comando caixa. Só que aí você tem que imaginar que lá no inglês é o comando box, tá bom? Então, consequentemente, o atalho ele é diferente, tá bom? Lá no site da Autodesk você pode baixar um aplicativo, né, um tipo de um plugin, onde você tem uma função chamada Language Pack. Aí você consegue também traduzir o seu AutoCAD, então não precisa você reinstalar o seu AutoCAD. Então você pode ter aí na sua área de trabalho dois ícones, o AutoCAD em inglês e o AutoCAD em português, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para quem tiver o interesse de alterar aí o idioma, tá? Na hora que você abrir lá o site, né, através do link que eu vou informar, você vai observar que existem lá os instaladores, você instala ele rapidinho, demora aí poucos minutinhos, e aí quando você reiniciar o computador, você vai ver então que o AutoCAD ele terá ali os dois idiomas, tá? Mas preferencialmente, se você ainda não tem o AutoCAD instalado, instale preferencialmente, né, e obviamente o português, porque vai ficar mais fácil para você acompanhar aqui as minhas instruções, tá bom? Outra coisa também, pessoal, de repente as pessoas devem estar pensando assim, professor, mas como é que eu faço para adquirir o AutoCAD? O AutoCAD, pessoal, ele é da empresa Autodesk, né? E aí no ano de 2020, ele sofreu aí, né? O uso do programa sofreram algumas mudanças na política da Autodesk. E é assim, o ideal para você acompanhar esse curso é que você tenha, obviamente, o AutoCAD instalado na sua máquina. Então você tem aí duas alternativas praticamente, né? Você ir no site da Autodesk e baixar, por exemplo, a versão trial de 30 dias. Então, como são 25 vídeos, eu acredito que durante esses 30 dias, se você praticar todos os dias, então você consegue utilizar essa versão aí para você aprender. Lá no site da Autodesk também você tem a possibilidade também de adquirir o software, né? Então você pode comprar ele ali
e pagar uma assinatura. Quando você paga uma assinatura, na verdade você não estará pagando somente um AutoCAD só. Então você terá à sua disposição o AutoCAD elétrico, o AutoCAD mecânico, você terá então um tipo de um suíte, vamos dizer assim, né? Um combo de softwares ali para você utilizar. Agora, se você é aluno da Auto Criativo, você é cadastrado no site da Auto Criativo, bonitinho, e você fez a aquisição do curso aqui conosco, você pode entrar em contato comigo através da página Suporte ao Aluno, e lá através da página Suporte ao Aluno, você informando, fala assim, professor, eu preciso do programa aqui para mim praticar os meus estudos, tudo bonitinho, então a gente vai entrar em contato com você e disponibilizar aí durante os seus estudos uma versão profissional para você praticar, tá bom? É um tempo bem legal, um tempo hábil, lá tá tudo explicadinho no e-mail que a gente vai te mandar, então dá para você utilizar ali o programa normalmente para praticar os seus estudos, combinado? Se de repente essas políticas forem alteradas aí conforme o passar dos anos, aí eu volto aqui e faço um vídeo update, atualização para vocês e explico em maiores detalhes, combinado? Pessoal, então é o seguinte, eu deixei aqui uma colinha, eu vou falando para vocês os tópicos, né, que eu vou aí comentar com vocês, que é relevante aqui sobre o curso, tá? Bom, esse curso aqui, pessoal, ele é um curso de nível básico, tá? A nível semi-avançado, tá bom? Vou deixar aqui a imagem do lado para que vocês possam ver aí, que é os níveis de didática que a gente põe como informação lá no site. Então, esse curso aqui, ele começa na bolinha laranja e vai até a bolinha ali vermelha, tá? Justamente, pessoal, para que o aluno que inicia os seus estudos aqui no AutoCAD em 3D, ele tem que ter pelo menos um conhecimento básico do AutoCAD em 2D, tá bom? É de suma importância que você já saiba mexer ou manipular o AutoCAD em 2D, tá bom? Porque aqui nesse curso eu não vou ficar explicando ferramentas simples do uso do programa, comando círculo, comando retângulo, como apagar, como aparar, né? Como usar o trim, como mover o objeto. Então, são ferramentas que, né, a gente considera que o aluno já conheça. Então, é de extrema importância que você já tenha esse conhecimento. Se você está chegando agora, né, caiu aí de paraquedas e fala assim, professor, eu não conheço nada do AutoCAD. Então, você pode ir lá no nosso site, nós temos materiais lá de cursos de AutoCAD em 2D, materiais maravilhosos, tá, que você pode aprender lá a usar o programa ele em 2D. Quando você se sentir à vontade, quando você achar que você está aí apto e bacana a utilizar o AutoCAD em 2D, então você vem aqui e pratica juntamente conosco as ferramentas do 3D, tá bom? Então é importante que vocês entendam isso daí. Outra coisa também é interessante, pessoal, para que você tenha um melhor aproveitamento desse material, que você também tenha alguns conhecimentos básicos de desenho mecânico. Se você tem um conhecimento básico de desenho mecânico, melhor ainda, você vai ter muito mais aproveitamento desse material. Se você não tem conhecimento mecânico, o que eu vou aconselhar você fazer? Pega algum objeto da sua casa, do cotidiano, sei lá, de repente um copo, né? Sei lá, de repente uma caixa de sapato, e começa a observar esse objeto, como é que você desenharia ele num papel, olhando ele de cima, como que ele seria feito olhando ele de lado, olhando ele de frente. Então isso já vai te dando uma noção com relação às projeções, porque você tendo uma noção de projeção, você entendendo qual é a lateral direita de um objeto, qual que é a parte superior, qual que é a frente de um objeto, já facilita bastante. Então faça esse exercício aí durante o dia, uma hora que você tiver um tempo, fala assim, puxa vida, como é que eu vou desenhar esse objeto aqui olhando ele de cima? Então isso já te dá uma noção ali para você entender quais são as vistas de determinados objetos. Obviamente, pessoal, que aqui no curso eu não vou ficar forçando muito. Eu sei que muitas pessoas não têm esse conhecimento técnico relacionado a desenhos. Então, dentro do possível, eu vou estar sempre mostrando como que a gente vai trabalhar com os diedros, né? Como que a gente vai trabalhar com a posição em perspectiva isométrica. Então, pode ficar tranquilo, mas se você fizer esse exercício, vai ser bastante interessante. E se você já tem um conhecimento prévio de mecânica, né, de desenhos mecânicos, show de bola, melhor ainda também, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre certificado, tá? Agora é importante vocês entenderem que esse curso aqui, ele vai oferecer certificado oficial da Autodesk, tá? Então, quando você finalizar aí todos os seus estudos, você pode ir lá e solicitar juntamente conosco um certificado e vai vir bonitão, timbrado
e oficial pela Autodesk. Só que para você conseguir esse certificado, você vai ter que participar juntamente aqui conosco de algumas aulas de exercícios. Então, o que acontece? Esse material, ele tem 25 vídeos que eu comentei com vocês, não é? Só que intercalado ou entre esses 25 vídeos, eu vou gravar videoaulas também, que serão aulas de exercícios. Então, geralmente eu deixo entre 6 a 8 exercícios. Então, vamos cravar nos 8. Então, eu vou passar para vocês aqui 8 exercícios intercalados. Então, vamos supor que entre a aula 5 e a aula 6, eu então faça um exercício juntamente com vocês. Então, é um vídeo onde eu vou solicitar, né, para que você represente aí no seu AutoCAD alguma coisa que a gente fez nas 5 primeiras aulas, entendeu? Então, por exemplo, entre a aula 10 e a aula 11, então eu vou passar um exercício para que você comprove que você assistiu exatamente ali as 10 primeiras videoaulas, tá? Então é assim sucessivamente. Então, ao final do curso, você terá passado ali por esses 8 vídeos e aí você vai estar fazendo aí estes exercícios, tá? Aí o que vai acontecer? Não precisa você mandar esses 8 exercícios para mim. Por exemplo, você fez o primeiro, professor, já quero mandar. Não, fica tranquilo. Estuda o seu curso normalmente, vai fazendo os exercícios. Quando você terminar os 8 exercícios, obviamente, para que você faça esses 8, você vai ter que ter assistido o curso inteiro, tá? Então, quando você tiver os 8 exercícios, você vai lá no site, na página do seu curso. Na parte superior tem um botão amarelo, né? Geralmente a gente deixa pintadinho de amarelo escrito certificado. Então lá você vai preencher um formulário de solicitação e vai mandar esse e-mail, que na verdade é um e-mail que vai chegar aqui para nós. Eu vou, né, receber esse e-mail aqui e vou retornar para você, tá? Com um link. Então vou retornar para você um e-mail e nesse e-mail vai ter um link onde você vai conseguir fazer o upload, ou seja, subir para a nuvem estes 8 exercícios. Esses exercícios vão chegar até a mim, tá? Eu vou analisar direitinho se você conseguiu solucionar, tudo bacana, e aí eu vou retornar para você com o seu resultado, tá bom? Então, muito simples, você vai observar que você vai conseguir fazer esses exercícios tranquilamente, basta você aí ter, vamos dizer assim, prestar atenção realmente nas explicações, entender todos os conceitos, e aí o que você aprendeu, então, naquela sequência de aulas é o que eu vou falar no vídeo, tá? Não vou fazer nada de anormal. Aí você vai conseguir solucionar os exercícios bacana juntamente aqui conosco, tá bom? Então, intercalado entre as aulas, terão aulas aí que serão dos exercícios, tá bom? E aí, obviamente, você atingindo uma pontuação que é informada lá no e-mail, aí você recebe o seu certificado aí de AutoCAD 3D, né? Oficial pela Autodesk, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, também sobre desempenho de computador. É sempre importante, pessoal, entender o seguinte, como a gente vai estar aqui em um programa, né, ou uma função aí praticamente em 3D, pessoal, é extremamente importante que o usuário tenha um computador razoável para se trabalhar em 3D. A princípio, quando você estiver aqui trabalhando, você não vai ter grandes dificuldades, tá? Mas vai acontecer um pouquinho mais para frente, em outras aulas, que aí você vai perceber que o AutoCAD vai ficar um pouquinho mais pesado. Então, o que eu aconselho? Que você, para ter aí um melhor aproveitamento de ferramentas em 3D do AutoCAD, que você tenha um computador baseado em desempenho, tá? O que quer dizer isso? Que seja um computador preferencialmente de mesa, né? Que seja um desktop, que ele possua no mínimo 16 GB de memória, tá? Se tiver menos, dá para usar? Pode ser que dê, mas aí você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Preferencialmente tem que ser um computador que tenha placa de vídeo, tá? A placa de vídeo é extremamente importante, porque é ela que vai fazer toda a movimentação e toda a fluidez na movimentação aí dos objetos em 3D. E que se você tiver um computador, preferencialmente com um processador Intel de i5, i7, melhor ainda, tá bom? Então, vale ressaltar, para o melhor aproveitamento desse material, é interessante que você tenha aí, né, faça aí, obviamente, ou futuramente esse investimento e ter um computador um pouquinho mais voltado para desempenho, tá bom? Pessoal, agora é o seguinte, eu vou colocar aqui na tela os tópicos que nós vamos ver durante aí todas essas aulas, tá? E eu vou explicar para vocês aí em maiores detalhes. Na verdade, como eu comentei no comecinho do vídeo, não são 25
temas, tá? São 25 tópicos e pode ser que, né? Pode ser não, com certeza, dentro de cada um aí desses tópicos nós estaremos falando diversos assuntos e diversas ferramentas aqui no AutoCAD em 3D. E vocês vão ver também que os próprios exercícios para o certificado, eles vão ser muito úteis justamente para você praticar, para você usar cada vez mais aí o programa AutoCAD, tá bom? Então, estou colocando aqui na tela todos os tópicos que a gente vai ver e aí vocês vão ter uma ideia melhor aí de todo o material. Bom, pessoal, então tá aí na tela, ó. Essa aqui, né, que é a nossa primeira videoaula, a aula de número 1, é basicamente, né, como você pode observar, né, como vocês puderam aí observar, a nossa aula de apresentação. Ela é extremamente importante, né, como eu comentei, para vocês conhecerem o material, entender como que vai funcionar, todo o curso e assim por diante. Já na próxima aula, a aula 2, a gente vai falar sobre a interface e primeiros passos. Então eu vou explicar para vocês aqui onde está localizado todas as ferramentas, né, as principais ferramentas em 3D, as funcionalidades, como que vocês vão usar aí, né, os eixos também, como vocês vão usar o plano de trabalho e tudo mais. Intercalando também, já na aula 3, eu vou falar sobre coordenadas que são extremamente importantes para você entender o que está para baixo, o que está para cima, o que está mais para frente, o que está para trás, tá? Vou falar então aí sobre esses planos também, sobre os eixos, o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Depois, pessoal, na aula 4 e na aula 5, nós vamos falar sobre todas as ferramentas de modelagem. Então, logo de cara, no comecinho do curso, você já vai entender todas essas ferramentas aqui, ó, que você tem de constituição, né, ou para desenvolver os objetos em 3D, tá bom? Aí na aula 6 e aula 7, a gente vai falar sobre ferramentas de desenho e edição, tá? Então a gente vai mostrar muitos exemplos na tela aí para vocês, né? Trazer vários exemplos para a gente fazer a manipulação tanto da parte de desenho como da edição. São aulas bastante interessantes. E aí a aula 8, pessoal, ela é uma aula muito interessante, onde nós vamos fazer a modificação dos objetos 3D. Então, de repente, você já tem ali um sólido, você vai conseguir cortar, você vai conseguir transformar ele em casca, por exemplo, ver ali um furo passante, ver algum, sei lá, algum objeto que está fazendo o encaixe com ele como um conjunto mecânico. Então, nessa aula 8, você vai entender toda a parte de modificação, literalmente, aí dos objetos em 3D. Na aula 9, a gente vai falar sobre coordenadas e vistas, tá bom? A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto de coordenadas, vou passar um pouquinho mais sobre vistas. E uma coisa interessante, pessoal, que nesse curso aqui, eu vou estar trabalhando com a interface, com a modelagem do AutoCAD com uma cor mais clean, mais clara. Então vocês vão conseguir ver os objetos mais nítidos aí na tela. Então vocês vão ver que vai ser bem gostoso trabalhar aqui com o AutoCAD em 3D, tá? Depois, na aula 10, nós vamos entender como selecionar os objetos. A aula 11 e a aula 12, pessoal, são modelagem de peças. Então, eu vou trazer vários objetos também na tela. Vocês vão ver que existe uma infinidade de possibilidades de criação, né, de vários tipos de objetos. Objetos em matriz, objetos que você consegue esticar, alongar. Tem muita coisa e muita ferramenta legal. A aula 14, a gente vai trabalhar, então, com edição de sólidos. Na aula 15, vamos falar sobre cortes. Depois a gente vai falar sobre superfícies. Terão aulas muito interessantes sobre malhas, pessoal, que são extremamente interessantes. Então você pode desenvolver qualquer tipo de superfície ondulada, irregular, dando a sensação que é uma chapa metálica. Em alguns casos também, dando a sensação que pode ser até um tecido, né, uma cortina. Então é bastante interessante. Aqui nesse curso eu vou passar bastante instruções sobre renderização também, porque o AutoCAD ele já traz dentro dele um motor de renderização, onde você consegue ver os objetos de uma forma mais realística, tá? Então você consegue ver ali um brilho, né? Se a peça ela é cromada, se ela é dourada, se ela é fosca, tá? Então tem todas essas possibilidades. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês na 19, ali sobre parametrização, onde você consegue deixar com que o seu objeto 2D ele siga algumas restrições, você não consiga, por exemplo, deixar o objeto torto, né? Então que ele fique realmente certinho. Depois, na aula 20, nós vamos falar sobre blocos em 3D. Dá para você fazer excepcionais blocos em 3D. Depois terá aulas específicas sobre impressão. Vocês vão observar aqui, trabalhando em 3D, a parte da impressão, pessoal, ela é muito mais fácil de se manipular aqui no AutoCAD em 3D.
Depois a gente vai cotar também esses objetos que já estarão lá na folha de impressão. E depois, por fim, no finalzinho do curso, eu vou mostrar para vocês também as possibilidades de se trabalhar com AutoCAD em 3D para projetos ali arquitetônicos, tá? Vamos falar sobre planta baixa, elevações e no final nós vamos desenvolver ali toda uma casa, né? Uma casa completa, tá bom? Bom, pessoal, então esses são aí, né, os nossos principais tópicos, como eu comentei com vocês. Só que dentro desses tópicos vão ter coisas interessantíssimas, instruções, né? Eu vou passar para vocês aí muita coisa legal, realmente. Então, eu quero que você seja aí muito bem-vindo. Eu estou convidando você a participar desse material. Eu tenho certeza que não somente você vai aprender o uso do AutoCAD, mas vai te dar muita noção também com relação a desenho mecânico. Você vai ganhar uma noção muito legal para desenvolver qualquer objeto que você precise ter essa visão espacial. Isso vai ser útil para você utilizar em outros softwares também, de repente no Revit, de repente no Inventor, como eu comentei, no SketchUp, né? E para a sua vida, né? Para sempre, porque você, quando observar algum objeto, ou você adentrar, por exemplo, dentro de uma casa, dentro de um ambiente, você tendo essas noções em 3D, isso facilita bastante para você olhar aqueles objetos em si e para você constituir os seus projetos depois, tá? Então eu estou convidando você a participar. Eu, né, espero que esse material ele fique aí, vamos dizer assim, agradável a todos, que todos possam entender todos os conceitos. Quem não entender, vocês já sabem que tem um portal direto para ter conversas comigo, que é lá na página Suporte ao Aluno. Eu estou ali durante todos os dias da semana para sanar as dúvidas de todos vocês. Então, se você tiver uma dificuldade, não se preocupe, eu estou aqui para auxiliar vocês aí nos seus estudos. E no final desse material, você vai ver que você participou aí de todos esses vídeos e você estará aí 100% apto a utilizar esta excepcional ferramenta que é o AutoCAD em 3D, tá bom? Pessoal, então vamos finalizando por aqui. Se você não deu likezinho ainda no vídeo, né, fala assim, professor, eu gostei do vídeo, aproveita então aí, clica no like, tá? Se você quiser, coloque algum comentário também do que você espera do curso, o que você acha do curso, tá? A sua instrução aí, vamos dizer assim, a sua sugestão, né? Ela é bastante importante para nós, tá? Se ainda você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se você quiser compartilhar, também tem aí o botãozinho de compartilhar, né? E aí você pode também passar para os seus amigos da faculdade, para os seus amigos da escola, para os seus familiares, né, para que eles fiquem também conhecendo aí os nossos trabalhos, tá? Pessoal, no que for possível, estou aqui à disposição, estarei respondendo, obviamente, todos os comentários e aguardo, né, obviamente, vocês todos aí na sequência aí das nossas próximas aulas, tá? Então, na próxima aula, nós já vamos começar a falar sobre a interface e primeiros passos. Aí vocês vão ver como vai clarear aí a mente de vocês para entender o uso efetivo do AutoCAD em 3D, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, pessoal.